Hoje o ABGD News recebe Einar Trebucci, ele que é diretor jurídico e tributário da ABGD, e o advogado Agnon Caveiro. Os dois estão aqui, vamos conversar muito aqui neste podcast, nesta live especial para você. Um dos assuntos é a questão da composição do faturamento feito pela distribuidora. Einar, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza da sua participação. Agnon, um prazer imenso recebê-lo aqui para a gente conversar sobre esses assuntos. E eu começo fazendo uma provocação para os dois. A composição do faturamento feito pelas distribuidoras está certo ou está errado? Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Depende muito da conduta como a distribuidora vai conduzir esse faturamento. É da atividade ordinária dela, não só quantificar e qualificar corretamente a tarifa de consumo, mas também os tributos que estão inclusos dentro dessa fatura. Muitas vezes elas se isentam dessa responsabilidade, deduzindo que não é responsabilidade delas pela instituição do tributo, também não será beneficiada desse tributo, porém dentro dessa cadeia de consumo, relação consumidor, distribuidora e também o Estado, ela tem a responsabilidade dentro daquela concessão e autorização para distribuir energia elétrica. O que acaba acontecendo muitas vezes é um erro de fato na qualificação da quantidade, a alíquota superior ao que deveria ser cobrado, ela está cobrando a maior, tornando, enfim, a fatura de energia elétrica para o consumidor final muito mais onerosa do que deveria. E o consumidor ele vai primeiramente focar em quem lhe vendeu essa solução. Porém, existem caminhos a serem galgados, como foi colocado. Primeiro seria a reclamação na sede administrativa, junto à distribuidora, procurando uma solução por aquele equívoco, não estou concordando com a tarifa de consumo, algum tributo aqui equivocado. Mas enfim, a fatura de energia como um todo não correspondeu à expectativa de economia que ele tinha. E por quê? Então ele busca uma resposta junto à distribuidora, que é o caminho primeiro para tentar resolver essa questão. Depois, não tendo uma solução a contento por parte da distribuidora, procurar a ANEEL, que é o órgão regulador do setor energético, para poder buscar a solução mais plausível. Que o consumidor, no final, ele quer economia no bolso, né? E, infelizmente, ele está sendo cobrado de uma maneira a mais. Ele quer saber de quem é essa responsabilidade, ou como ele vai ser ressarcido, ter uma restituição do valor que, eventualmente, ele acaba pagando realmente a mais, pois, enfim, a fatura vem e acaba se pagando, depois vai vendo que no final das contas a conta não fecha. É que fatura de energia é assim, né? Ou você paga ou apaga a luz. Exato. É a adesão, ela veio lá, primeiro paga, depois discute, né? Exato. Não tem muito o que fazer. E com esses caminhos tem a ANEEL também para poder atender essas reclamações. Com isso, até dentro dessas reclamações envolvendo erros de faturamento, por parte da distribuidora, que é quem fatura os valores, então uma atividade ordinária dela está escorreita quando vai computar a tarifa de consumo, a compensação dos créditos, os tributos incidentes, é responsabilidade dela, essa atividade ordinária do dia a dia de uma distribuidora. O que me chama a atenção, não sei se bate com o que vocês estão dizendo, é que até o consumidor, né? Porque eu me pergunto, como é que fica o consumidor da geração distribuída, né? Aquele que instalou lá o sistema, cria uma expectativa e essa expectativa não se confirma. Ele fica um tempo, me parece, perdido até entender isso, né? Que ele acho que vai bater naquele primeiro que vendeu e aí, né? E assim, Mauro, a gente que trabalha há tantos anos nesse setor, a gente observa que tem uma dificuldade tremenda de todo mundo entender sobre a fatura de energia. Seja por quem está vendendo aquela solução energética, seja por distribuidoras também, né, de como a tarifa deve ser computada. Se você comparar a fatura de energia de distribuidoras diferentes no nosso Brasil, você não vai encontrar uma uniformidade na forma que cada uma delas fatura isso. E por quê? Porque cada uma delas tem um sistema ERP para fazer toda a parte contábil, faturamento, toda a parte fiscal. E é um sistema, depende como cada uma delas parametriza esse sistema.
Então, por isso que você não tem uma uniformidade no sistema de faturamento. A ANEEL, salvo o melhor juízo, tampouco regulou a forma exata que uma fatura de energia deve ser realizada. Ela traz algumas coisas. A ANEEL fez e continua fazendo cálculos, né, de validação de TE e TUJ, que são as resoluções homologatórias. Mas ela não entra em discussão nessa forma de parametrização de sistemas e que estamos falando de ser humano e ser humanos podem errar. Doutor, diante disso que o doutor Renato colocou, dá para dizer que muitas vezes o integrador passa a ser vilão para os olhos do consumidor, sim. aos olhos do consumidor? A primeiro momento, sim, que é aquela figura mais próxima do consumidor que vendeu a solução, é o integrador daquela situação. Só que o integrador ele tem a capacidade de orientar, né, o consumidor e também prestar o serviço, que seria fazer a reclamação primária na distribuidora para entender, porque ele integra essa atividade, mas quem fatura e o equívoco que tornou a fatura mais onerosa para o consumidor final, consumidor gerador no caso, né, é da distribuidora. E a ANEEL, até por uma série de reclamações que acabou recebendo a esse respeito, editou, né, a resolução normativa número 1000, final de 2021, com vigência agora em janeiro de 2022, então uma resolução nova. Como o Enar bem colocou, não há critérios claros como é o faturamento correto, cada qual tem a sua responsabilidade, a sua forma de ser, porém a ANEEL ela gera consequências para caso a distribuidora não fature da maneira mais adequada. Uma delas, acho que é a principal que interessa para o consumidor, é a restituição dos valores cobrados indevidamente. Então é devolver esse valor que não é devido. Paguei a mais e não era da competência do consumidor ter pago por esse valor. Por uma série de equívocos, tarifa de consumo, compensação, tributação equivocada, enfim. E ainda para ajudar nesse dever de lealdade, de cooperação das distribuidoras perante o mercado consumidor, é que a restituição em dobro desse valor. Então ela espera que a distribuidora, nas suas atividades ordinárias, compensando o crédito, tarifando corretamente nas faturas de energia, que ela se atente e coopere com o consumidor, porque é uma obrigação de atenção da distribuidora para que ela fature corretamente. Não fazendo de maneira proativa, voluntária, a distribuidora pode entender, cometi um erro, mas proativamente ela já reintegra esse valor, compensa ele. Olha, eu equivoquei aqui nesse aspecto, porém estou te devolvendo. Quando ela não faz isso de maneira proativa, espera essa reclamação do consumidor, com a orientação muitas vezes dos integradores também, ela vai sofrer daí uma sanção, que é essa pena de dobra, que eu não vou ter só que devolver o seu valor pago indevidamente, eu vou devolver em dobro. Quem está nos acompanhando está pensando e talvez se perguntando, isso acontece? Está sendo pago em dobro? Já está acontecendo isso? A gente tem um caso legal, né, para falar sobre Fiquem à isso. vontade. Sim. A gente tem de fato um caso real que foi analisado pela ANEEL, que foi profundamente estudado aí pelo Agno, que dizia a respeito a um faturamento equivocado da distribuidora com relação à alíquota do tributo ICMS que estava gravado na fatura de energia de um determinado consumidor, que ao invés de ser cobrado em 18%, foi cobrado em 30% durante alguns meses, e que após reclamar e fazer todo esse percurso de reclamação na ouvidoria, que não foi atendido, posteriormente submeter isso à ANEEL, lhe foi devolvido não somente o valor cobrado a maior, mas a ANEEL também determinou que a distribuidora devolvesse isso em dobro. Então, de fato, a resolução 1000 ela está sendo obedecida. Se a gente analisar esse caso em específico, ela foi observada sim, Mauro. Doutor, há uma espécie de batalha jurídica já em curso diante desse comportamento que às vezes é cometido? O senhor usou uma palavra que define bem, equívoco por parte das distribuidoras. Como é que está isso no âmbito do judiciário? Sim. Como essa resolução da ANEEL, número 1000, é nova, ainda as discussões vão se aflorar. Porém,
principalmente o artigo 323 da Resolução 1000, ela está de acordo com o que já tem nos outros dispositivos de lei, que seria o Código de Defesa do Consumidor, no seu parágrafo único, artigo 42, e também o próprio STJ, não especificamente voltado para a matéria de energia elétrica, porém sobre esse equívoco de faturamento, cobrança indevida, maior de valores. Tem um julgamento de sede repetitivo, que é o tema 929 junto ao STJ, que segue essa orientação que a própria ANEEL, no artigo 323 da Resolução 1000, buscou seguir, que não precisa que o credor, no caso o fornecedor, o distribuidor de energia elétrica, tenha tido a intenção de te cobrar indevidamente, simplesmente bastando a cobrança sendo indevida. Perfeito. Segundo aspecto, o valor tem que ter sido pago. Se eu não paguei, então ainda você não tem nada que ser devolvido. Então, a cobrança é indevida, o valor foi pago, e não precisa ter essa intenção, essa natureza evolutiva. O dono do distribuidor, quero te cobrar errado. O consumidor não quer saber de quem é a culpa. Se é do Estado, pela tributação, se é um erro de impressão, um erro de cálculo, um erro na contagem. Basta que o erro tenha existido. Então, não está voltado só apenas para a culpa. Então, a ANEEL, junto com essas reclamações sobre esses aspectos, equívocos em fatura, com a normativa nova, que ela lançou exatamente para regular esse percurso de como o consumidor pode ser restituído indevidamente pelos valores cobrados indevidamente, ela está consonante com os demais legislações, que é o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, e também com que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça nosso, já julgou sobre o tema, que é o 929, que também regula a matéria de cobrança indevida em dobro. Que é sempre bom frisar que essa cobrança em dobro, ela tem uma natureza não só indenizatória, né, porque um erro gerou não só o valor cobrado indevidamente, mas também o caráter pedagógico dela, que é distribuidora, vamos ficar o credor no caso, mas a distribuidora que interessa para a nossa discussão aqui, o nosso bate-papo, preste bastante atenção. Legal. Então, isso foi muito bem colocado pelo Agno, né? Que na verdade a Resolução 1000 inova, mas não inova, porque isso já estava no nosso ordenamento jurídico em leis, com todo respeito, um pouco mais importantes, como por exemplo o próprio Código de Direito do Consumidor. É um direito do consumidor. Exato. Uma coisa que vale também explorar aqui nesse nosso bate-papo é com relação à legitimidade. Quem pode reclamar por isso? Porque num primeiro momento o cliente final, esse prosumidor, ele vai reclamar para um integrador que vendeu um sistema de geração distribuída e que domina, em tese, a questão de faturamento, a questão energética, muito mais do que aquele consumidor final. Esse integrador pode ou não pode reclamar? É uma pergunta que a gente responde com habitualidade. Ele pode, desde que ele tenha uma procuração do consumidor final para representá-lo perante a distribuidora e perante a ANEEL. Porque, como o Agno bem pontuou, o lesado aqui é o consumidor final. É aquele que teve um faturamento realizado equivocadamente pela distribuidora, e que a gente está trazendo apenas 2 exemplos aqui nesse bate-papo, que eventualmente uma tributação equivocada sobre o que de energia foi compensado, quais foram as componentes que foram compensadas, quais foram as alíquotas que foram consideradas, e o segundo tema é o tema regulatório em si, de que créditos de energia não foram computados e essa compensação aconteceu de forma equivocada. Então, o integrador, sim, ou aquele que vendeu uma solução energética, não só integrador, mas exemplos não faltam aqui, cada dia surge um modelo novo de negócio, fazendas solares, locações para autoconsumo remoto, enfim, condomínios, todos esses que estão explorando o nosso setor de geração distribuída podem representar os seus consumidores finais, desde que estejam legitimados através de procurações. Vamos só deixar, então, bem claro para o nosso internauta, para o nosso telespectador, o caminho que o consumidor tem que percorrer no momento em que ele
suspeitar de um equívoco por parte das distribuidoras? Tudo começa então procurando a distribuidora, né? Perfeito. Tudo começa fazendo uma reclamação perante a ouvidoria da distribuidora. É importante que essa reclamação, o consumidor tenha número de protocolo, seja diligente nessa reclamação, ou envie para um e-mail do saque ali, alguma coisa que lastreie de fato que o canal para essa reclamação foi realizado corretamente. Posteriormente, ele pode reclamar para a ANAEL, mas para reclamar para a ANAEL, ele precisa, porque isso é um dos requisitos da ANAEL, de que você tenha primeiro submetido o seu pleito à distribuidora. Feito isso, após a resposta da ANAEL, que pode eventualmente não ser satisfativa, né? Pois a ANAEL pode ter tido uma interpretação, vamos partir da premissa que ela interpretou erroneamente o caso concreto e as normas. Aí sim esse consumidor pode submeter isso ao judiciário, mas não precisa seguir todo esse caminho para ser submetido ao judiciário, né? Sim, até só para complementar o Fica à que o vontade. Renan já colocou, essa reclamação primeiramente junto à distribuidora é até um prazo de esclarecimento da distribuidora. Porque às vezes o consumidor leigo não entende muito como funciona a fatura e a distribuidora vai poder esclarecer. Lógico que o consumidor não se contentando, vai galgar os caminhos à ANEEL e, consequentemente, não se satisfazendo com a resposta também da ANEEL, procurar o judiciário. E é sempre muito importante que não é necessário galgar todo esse caminho para acionar a justiça. Basta que você tenha sido certo que eu estou sendo lesado, que financeiramente, diante do valor que vem sendo cobrado de maneira indevida, e buscar o advogado, o expert no assunto, para poder entrar com a ação. Lógico, a gente sempre tenta uma maneira mais consensual de resolver esses tipos de litígio, mas se a área administrativa é muito mais rápido. Chega com uma notificação de um advogado explicando o caso de maneira bem detalhada, pautado não só no Código de Defesa do Consumidor, porque a relação de consumo de energia é uma relação de consumo. Então, norma geral, o Código de Defesa do Consumidor já protegeria naturalmente esse consumidor gerador de energia para questões de geração distribuída. Porém, não sendo atendido nessa área administrativa, independente de reclamações junto à ANEEL ou à distribuidora, você pode acionar o judiciário. É um caminho, só que é um caminho mais oneroso, demorado, só que existem liminares e outros procedimentos jurídicos técnicos, né, para atender de maneira mais satisfativa os consumidores e também os integradores que acabam procurando os advogados para poder proteger o seu cliente, né, o consumidor gerador. Ele quer uma resposta e a primeira figura que vem na cabeça dele é quem lhe vendeu essa solução energética, né? Exatamente. Antes de passar às considerações finais, doutor Inácio, só uma pergunta em relação à nossa ABGD. É grande o volume de expectativa, de cobrança, de dúvidas em tudo isso que nós conversamos aqui hoje? Com certeza, Mauro. Eu acho que muitos associados esperam que a ABGD reclame, né, desses problemas causados pelas distribuidoras. A ABGD tem feito esse tipo de comunicação para as distribuidoras. Existem, inclusive, reclamações disso no próprio Congresso Nacional. Mas a verdade é que o caminho correto e o caminho que entendemos melhor para sanar esses problemas é tudo aquilo que a gente discutiu hoje, que, como a gente bem explorou aqui, pode culminar numa penalização financeira com pagamento em dobro, e que isso é a pior pena que a distribuidora pode ter, a forma que vai doer no bolso, né? E aí eu acho que esse consumidor final, em conjunto com seu parceiro que vendeu essa solução energética, vão sair mais felizes dessa situação. Doutor Agnon Cavaeiro, quero agradecer demais a sua presença e quero ouvir as suas considerações finais, e já fica o convite para uma nova gravação numa outra oportunidade. Claro, já estou à disposição aqui, já podemos já até marcar.
Sim, o resumo aqui desse nosso bate-papo, da conversa, é que consumidor sentiu-se lesado, não está concordando com a forma que está sendo faturado o seu consumo de energia, a compensação, procure seus direitos. Tem o Código de Defesa do Consumidor, tem a ANEEL, tem os caminhos de reclamação junto à ouvidoria das distribuidoras, sempre buscando uma solução. Esse caminho sendo percorrido e ainda o consumidor não se sentindo esclarecido, satisfeito com a resposta que lhe foi lhe dada, acionar o judiciário, pois a norma da lei está aí para ser cumprida. Então, é uma discussão que ainda tem essa novidade da ANEEL, mas não é uma novidade, porque é um direito do consumidor de ser faturado da maneira adequada. Ele não pode pagar nem mais e nem menos pelo aquilo que ele já consumiu, no caso da gestão distribuída, que espera-se uma compensação correta. Doutor Inácio, obrigado e fique à vontade para as suas considerações finais. Acho que a gente explorou bem o tema, principalmente da compensação de energia elétrica, e um tema que é novo também é a Lei Complementar 194, que será aí tema para um novo bate-papo, mas que deve bagunçar bastante toda essa questão de faturamento, porque as distribuidoras ainda precisarão de algum tempo para digerir toda essa história com mudanças tão drásticas na tributação do ICMS sobre energia elétrica. Muito bem, agradeço mais uma vez aos dois, parabéns pelo trabalho, tudo de bom para vocês e até uma próxima oportunidade. E também quero agradecer a você que nos acompanhou até agora, continue seguindo aí as nossas redes sociais, visite o site da ABGD, tudo de bom e até o próximo ABGD News. Tchau para vocês, até lá.